Olá, boa noite. Está entrando no ar o 4C em Foco. Uma realização da turma 4C de jornalismo para a disciplina de telejornalismo sob a orientação do professor William de Oliveira. No programa de hoje você vai conferir. Empreendedorismo, descubra como é ter o próprio negócio. Autismo, conheça o trabalho da Mais, uma associação voltada para crianças autistas. Turismo, as panelas de barro, patrimônio cultural do nosso estado e que atrai turistas de todo o Brasil. Superação, Daniel dos Santos, um jovem para-atleta que sonha com um futuro brilhante no atletismo. Cultura, a exposição que celebra os 20 anos do Museu da Vale. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no 4C em Foco. Já pensou em abrir o seu próprio negócio e não sabe por onde começar? A repórter Camila Lomba acompanhou a trajetória da Tamires e do Davi e trouxe algumas dicas de empreendedorismo para vocês. Vendedora por 3 anos com carteira assinada, Tamires e o esposo sempre sonharam em ter o próprio negócio. Até que um dia resolveram empreender. No começo, não foi nada fácil. O planejamento, porém, foi o ponto principal para a realização desses sonhos. Um levantamento, da verba para fazer comprar os maquinários, fazer reforma da loja, vendemos um patrimônio nosso e aplicamos todo o dinheiro aqui. E aqui está o carro-chefe da casa. Há 1 ano em funcionamento, a açaiteria tem como diferencial a diversidade dos produtos e o atendimento. Afinal, como diz o ditado, é o olho do dono que engorda o negócio. E o casal já pensa em ampliar. A gente tem planos de abrir outras filiais essa daqui em outros bairros e abrir uma que atenda toda a região da Grande Vitória, mas ela vai estar localizada em um lugar só, um lugar fácil acesso e crescer. Aqui o sonho do crescimento já é uma realidade. Seu Davi tem essa loja há 13 anos no centro de Vitória. Emprega 4 funcionários que recebem treinamento e são parceiros no sucesso do negócio. A gente procura instruir as pessoas de maneira de estocar, guardar, organizar, monstruar, entendeu? Todos que começaram a trabalhar comigo, a gente tem uma visão de negócio, porque até mesmo na experiência que a gente buscou adquirir no mercado, com feiras e eventos, então a gente adquiriu uma experiência assim, vendo de que forma que expõe o produto, então eu procuro manter isso dentro da minha loja, entendeu? E todos aqueles que entram, uma pessoa nova que a gente contrata, a primeira coisa que a gente faz é dar um treinamento para poder manter tudo em ordem, forma de atendimento, a forma que vai apresentar o produto para o cliente, isso é muito importante. Então tudo isso a gente dá um treinamento ao pessoal. Eu aprendi como eu teria que fazer o trabalho, E não foi difícil para mim. Hoje estou aqui como vendedora e faço o trabalho e amei. A loja começou aqui com apenas 12 metros, mas ampliou. A opção por novos desafios parecia um pouco arriscado, mas deu certo e hoje garante o sustento da família. Tanto Tamires quanto Davi fazem parte da categoria dos trabalhadores brasileiros que trabalham sem carteira assinada. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego caiu para 11,9% em setembro deste ano, devido ao aumento do trabalho informal ou por conta própria. É por esse motivo que o empreendedorismo é o ramo que mais vem crescendo no estado do Espírito Santo. Os especialistas reforçam que o planejamento é fundamental para o sucesso dos negócios. O mais importante é conhecer aquela área que você vai atuar, Então estudar um pouco mais. Hoje a gente tem diversas ferramentas, diversos
organizações que te apoiam nisso daí, né? Então procurar ajuda, não está sozinho nesse mercado. Então a gente tem consultoria, Sebrae, cursos online, que muitas vezes são gratuitos. Isso pode ajudar as pessoas a se preparar melhor e entender. E outra coisa que é fundamental, é conversar com os possíveis consumidores, com os futuros consumidores. Então se a gente consegue criar essa relação, essa conversa, eles mesmos vão poder dizer para a gente o que está faltando no mercado, né? O que não está sendo bem atendido, quais são as deficiências que determinadas empresas, determinados produtos têm. Isso pode ajudar esse futuro empreendedor a construir o seu negócio, a moldar um produto que seja de acordo com realmente que as pessoas têm interesse em comprar. Crises e momentos difíceis não impedem o seu Davi a pensar no futuro e crescer cada vez mais. A esperança é que o mercado venha aquecer, melhorar o mercado para tentar expandir, né? Tentar crescer um pouco mais. Essa é a esperança, entendeu? A esperança de dias melhores no comércio. Um modo diferente de ser, sentir e ver o mundo. O autismo é uma disfunção que atinge cerca de 1 a cada 100 pessoas. E você sabia que em Vitória existe uma associação que ajuda no desenvolvimento de crianças autistas? Conheça mais sobre o trabalho da Mais na reportagem de Paulo Vitor Leite. Amor, gratidão, inclusão. Palavras fáceis de dizer, difíceis de descrever, mas com um significado enorme na vida dessas crianças, que desde cedo convivem com o autismo, mas que tem ao seu lado a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, mais conhecida como a Mais, neste lindo mundo azul. A Mais é uma instituição fundamental do terceiro setor, trazendo benefício social à população, à sociedade de maneira geral, especialmente a população autista, as pessoas autistas e as suas famílias, trazendo um suporte no acolhimento, trazendo um suporte na capacitação, trazendo um suporte no atendimento, também na busca da defesa dos direitos e em diversas outras áreas dos autistas e dos seus familiares. Do lado de fora, olhando para dentro, você jamais conseguirá entendê-lo. Mas ao atravessar este portão e conhecendo as histórias que acontecem aqui, você saberá a importância que a Mais tem na vida de cada uma dessas crianças. O autismo é uma disfunção do desenvolvimento cerebral ou global, se constituindo como transtorno, distúrbio, condição clínica, síndrome e, por muitas vezes, deficiência intelectual, física e múltipla, variando de grau conforme cada caso. E por isso, a ajuda de um profissional capacitado para auxiliar os autistas no seu desenvolvimento é essencial. Quando chega para mim é feita uma avaliação, então mais de observação do comportamento mesmo, das habilidades que ela já tem, e aí também converso com a família, a gente faz uma anamnese inicial. E aí a gente vê o que está sendo preciso ensinar, aquilo que a gente precisa extinguir e aquilo que a gente precisa retirar. Por exemplo, se ela tem um excesso comportamental, que é de agressividade ou uma ecolalia, que são falas repetidas, então a gente trabalha em cima daquele comportamento. Depois que a gente consegue isso, a gente vê o que ela precisa aprender. Então a gente vai ensinar novos comportamentos. Tem criança que não sabe pegar num lápis, tem criança que não sabe sentar, então a gente vai ensinar isso tudo. E também quando, às vezes, a criança faz algum comportamento de birra, por exemplo, para chamar atenção, então a gente tenta extinguir, ignorando, orientando os pais de uma maneira que ela consiga aprender mais fácil. O trabalho desenvolvido pela Mais começa com uma lista de espera. Os pais atendidos passam por uma assistente social e a chamada começa por famílias carentes ou por casos mais graves. E para isso, a identificação da síndrome e a busca pelo acompanhamento logo nos primeiros anos de vida faz toda a diferença. Antes da Mais ele não falava, era muito difícil a interação, ele era muito apegado comigo, era um pouco difícil, né? As únicas pessoas que eu podia deixar eram com meus pais. E hoje não, hoje na escola ele já entra sem chorar, quando chega aqui na Mais ele entra e fica lá sem chorar, ele já fala, ele, na interação social dele já está bem melhor. Eu posso te falar que de tudo melhorou. Fiz a inscrição dele, a gente aguardou, ele começou na oficina de linguagem, que teve uma oficina que a gente fez, que eram alguns profissionais que se voluntariaram para trabalhar com as crianças. Foi o meu primeiro contato dele sendo atendido. Eu amei. O atendimento até melhor que muitas das vezes do particular que a gente tenta pagar por aí.
né? E logo então, depois ele começou depois da oficina de linguagem, deu um tempo, e ele começou com a fisioterapia, para prevenção da pontinha do pé, que é uma das características da criança autista. Os atendimentos ocorrem em grupos, e os atendidos têm à disposição uma equipe multidisciplinar, com fono, professores, voluntários e assistentes sociais. E a metodologia aplicada com as crianças torna o aprendizado mais divertido. O amor deles, né? Eles são muito amorosos. Eles te amam mesmo, né? Eles são verdadeiros nos seus sentimentos. Se eles estão bem, eles estão bem. Se a gente não está bem, eles sentem. Então, o amor, o afeto, o carinho que as famílias também têm com a gente, isso é a maior recompensa. Isso. Bem-estar, Muitas felicidade, muitos anos. Viva quem? Cada um. Matéria muito bonita, não é? E se você quer ajudar mais, acesse as redes sociais da associação e veja como fazer. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Continuem ligados. Há um ano, Luísa decidiu mudar sua vida e a de outros também. Seu tempo pode ser pouco, mas faz a diferença. Seja um voluntário. Maria, muqueca é só capixaba, o resto é peixada. Essa expressão é muito comum aqui no Espírito Santo, né? É verdade, Felipe, mas para se fazer uma boa muqueca, não pode faltar a famosa panela de barro, não é mesmo, Everton? Pelas mãos de pessoas como Dona Rosinéia, as famosas panelas de barro vão tomando forma. A paneleira, que seguiu os caminhos da mãe, tem a missão de dar continuidade a uma tradição familiar. Essa função que eu aprendi através da minha mãe, não só pelo dinheiro em si, é uma tradição que eu tenho que dar continuidade, sabe? Que eu aprendi com minha mãe, entendeu? E outra coisa, valoriza demais. Além do meu processo, eu também tenho a minha rendinha, né, que entra, né? É um dinheiro que entra também, que faz parte, né? O galpão onde são fabricadas as panelas de barro fica em Goiabeiras, Vitória, e possui 31 anos. 85 pessoas trabalham no lugar, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos do estado. Esses turistas aproveitaram um workshop de dança circular para conhecer o local. Gwen veio de Massachusetts, dos Estados Unidos, e ficou encantada com o que viu. Muito criativa e muito útil. De materiais naturais, é impressionante como trabalham cada um, a perfeição que fazem em cada panela, como se chama? Panela de barro. Panela de barro. É muito bom. Eles apresentaram pra gente a dança, e de tão atraente, não é que eu acabei me empolgando um pouco?
O que você gostou aqui? O que você mais gostou aqui das paneleiras? Você pretende levar uma panela de barro para casa? Sim, eu já tenho várias, inclusive em casa, de repente acrescento mais uma à minha coleção, né? Justamente porque eu tenho várias em casa, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar no ambiente onde elas são confeccionadas. Isso está sendo muito importante, ver cada detalhe, cada processo, né? Como é que isso chega no produto final. Isso tem sido muito gratificante para mim, poder conhecer esse processo todo aqui das paneleiras. Eu dou aula de Fundamentos da Ecologia para o Turismo, né? É uma disciplina específica que fala de ecologia para o primeiro ano do turismo. Então, para mim foi muito legal ver tanto essa parte cultural, étnica, do pessoal fazendo as panelas, quanto o ambiente aqui que está inserido aí o local onde essas panelas são feitas. Então, bem legal. Muitos só conhecem as panelas de barro servidas na mesa, mas não imaginam quantas mãos estão envolvidas neste processo até que elas fiquem assim. Aliás, esse tamanho aqui está um pouco exagerado, até que elas fiquem assim. Uma dessas mãos é a de Dona Lucy, paneleira há mais de 30 anos. Estou estudando já, há muito tempo já. Estudando. A sua função aqui é qual? Minha função é de começar a panela até o fim. Começa a panela aqui, eu estou tirando o excesso da panela, da tampa. Aqui vou formar a tampa, raspar ela todinha, depois tem que passar a pedra, depois tem que passar a faca também, depois da faca a gente faz a alcinha para botar a alcinha na panela. Aqui de onde Lucy trabalha, o recado já está dado. Muqueca, só capixaba. O resto é peixada. A senhora concorda comigo, Dona Lucy? Concordo. É assim que nasce a panela de barro e outros objetos. Primeiro, a argila é dividida em porções. Depois, é moldada de acordo com a peça que será produzida. Panelas, formas de pizza, cofres, cumbucas, bandejas. Tudo ornamentado com detalhes que enriquecem ainda mais a tradição de 400 anos. Após secagem, a peça é lixada e levada ao fogo. Lá, ela recebe uma camada de tanino, tinta natural extraída das cascas do mangue vermelho, árvore nativa do manguezal. Nós gostamos de trabalhar aqui. Hoje nós estamos em 82, 84 paneleiras, junto com as famílias, filho, neto, sobrinho que trabalha aqui. Gostamos de trabalhar aqui, é o meio de sobrevivência de todos é aqui. Onde nós trabalhamos de domingo a segunda-feira, não tem dia santo, não tem feriado. Onde o galpão de segunda a sábado abre às 7h40 da manhã. De segunda a sexta ele fecha às 18h30. No sábado também 18h30 e no domingo ele abre 8h40 e fecha às 15 horas. A turista Yara Couto, de São Paulo, veio pela primeira vez e já faz planos para voltar. Eu pretendo. Primeiro que eu fui muito bem recebida, né? Muito bem acolhida, um povo acolhedor, a comida é muito boa. A gente está dizendo assim, olha, vale a pena realmente a gente comer o alimento que a origem é do lugar, né? Isso é muito interessante, né? Não foi congelada, não foi, né? Então acho que assim, claro que eu pretendo voltar. Além da panela, Yara e os outros turistas levam na bagagem as recordações de um lugar cheio de histórias e encantos. E agora nós vamos conhecer o Daniel dos Santos, um paratleta de 15 anos que, superando todos os obstáculos, sonha com um futuro brilhante no atletismo. E quem vai contar a história do Daniel é o repórter Rafael Rocha. As suas marcas, acordo cedo, coloca a sapatilha na bolsa, toma um café da manhã e logo... O início da carreira para quem quer fazer o esporte como profissão não é fácil. E essa missão pode ficar ainda mais difícil quando se trata de um paratleta. No caso do Daniel, que tem uma má formação nos braços, não foi diferente. É complicado encontrar um esporte que encaixe com as suas limitações. Faça chuva ou faça sol. Quando não estão treinando sob supervisão no ginásio ou na pista, você os encontra aqui em Vila Velha, na Praia da Costa. Usando a areia para fortalecer as pernas e o primo como motivação, correr na praia foi uma ótima escolha do Daniel para melhorar seu desempenho. Muitas pessoas faziam bullying comigo por causa da minha deficiência, mas nunca me abalei. Sempre não ouvia o que eles falavam, minha família me ajudou muito. E agora eu estou onde que eu estou aqui, querendo chegar muito longe ainda.
vejo o futuro assim, eu indo longe pra caramba, treinando focadamente nos meus treinos, futuramente sendo um para-atleta olímpico. O apoio dos amigos é fundamental no decorrer da caminhada, mas nem sempre é possível contar com essa ajuda. Quando isso acontece, a família tem que assumir esse papel. Por esse lado, Daniel pode ficar tranquilo, pois sua família está sempre ao seu lado, o apoiando e incentivando nessa difícil jornada. Ele representa um estímulo de vida, né? Uma inspiração na vida, não de uma pessoa deficiente física, mas uma pessoa normal também. E ter ele na família, né? Como primo, é muita motivação. Eu sempre apoiei a família também, só que a preocupação é sempre, né? Até mesmo quando ele está agora. Mas, incentivando ele a treinar, seguir sempre um caminho melhor. Que consiga, né, ganhar nacional, para a Olimpíada, né? E ter sucesso na vida dele. O técnico paralímpico Marconi Moreira falou a respeito do suporte que o governo do estado dá para esses atletas. O principal patrocínio que os atletas recebem aqui é o patrocínio do Bolsa Atleta. Então, esse ano foram 120 bolsas destinadas nas categorias olímpica, paralímpica, internacional, nacional e estudantil. Então, nós tivemos um número de contemplados muito alto. Esses valores que o Estado repassa são valores bem expressivos, tá, para o sustento de um atleta. Um atleta da categoria nacional, por exemplo, a gente chega a receber R$ 1.500 mensais durante um ano. Isso dá para ele um suporte para manter a atividade esportiva dele, participar das competições, adquirir equipamentos. Além disso, o atleta que se destaca mais, ele ainda recebe uma bolsa do governo federal. Então, isso ajuda mais ainda a complementar todo o suporte que ele precisa para a sua prática, para a sua participação nas competições. E aí a gente consegue ter aqui no estado um número muito grande de para-atletas participando de competições nacionais e internacionais. Apesar das limitações, Daniel dos Santos, sempre com um sorriso no rosto, corre em busca dos seus sonhos. E agora, Felipe, você já foi conferir a exposição 2020 no Museu da Vale? Eu ainda não fui, mas a Lara Roberts esteve lá e preparou uma reportagem sobre a exposição que reúne obras de 20 artistas capixabas para celebrar os 20 anos do museu. O Museu da Vale está comemorando 20 anos de existência. O que antes era apenas uma estação ferroviária, atualmente é um dos principais pontos dedicados à arte no Espírito Santo. Para celebrar essas décadas, foram selecionados 20 artistas locais ou residentes no estado para compor a exposição 2020. Um dos artistas é o Fredone Fone, que é carioca, mas vive no estado desde criança. Ele foi convidado para pintar a fachada do galpão de exposições. O que eu trato nesse trabalho, tanto aqui nessa fachada, com o piso, né, a guarita, é uma ocupação desses espaços, é uma ocupação dessa construção, né, que é uma construção que é feita com a mão do homem aqui, com cimento, areia e tal, e utilizando pintura, que é a própria pintura que eu pintava com meu pai, né, pintura de parede, uso rolinho, uso pincel, e essas formas que eu uso são formas que simbolizam a maneira como as pessoas constroem na periferia. Na exposição é possível encontrar uma grande variedade de técnicas. Tem o grafite, instalações, fotografias, bordados, gravuras, pinturas e desenhos. A artista Juliana Pessoa trabalha com pinturas usando materiais simples e baratos, como giz e carvão. Os temas abordados em suas obras são cheios de história e cultura. Interessante que o candomblé é uma religião muito elementar, muito simples. Você vai no terreiro, você não tem grande luxo, sabe? Você não tem grandes monumentos. Os elementos que eles trabalham é terra, é água, é o ar, é a natureza, as plantas, né? Então é tudo muito simples. E nessa simplicidade da religião eu quis trazer a simplicidade dos materiais que eu trabalho. Entre esses 20 artistas, Josimar Nalesso ganhou destaque com as suas obras, a escultura nu e a pintura andantes. O diretor do museu, Ronaldo Barbosa, ele chegou com o encarte, né, da exposição e me mostrou ele aberto na parte de dentro, né? Eu até falei com ele, olha que legal, meu trabalho está aparecendo aqui. Aí ele falou assim, vira o outro lado, olha a capa. Aí na hora que eu virei assim, estava meu trabalho ali como capa do folder, né? Aí fiquei super emocionado, assim, de saber, foi uma resposta também que eu tive pro meu trabalho, né? Porque você trazer um trabalho para um espaço desse que abriga obras, assim, de grandes artistas, né?
e de repente você está expondo nesse lugar e aí o seu trabalho é escolhido para isso, dá uma resposta assim para o que seu trabalho, como ele ficou, qual a impressão que ele causa para alguém, sabe? Então me deu uma resposta muito boa, saber que ele foi escolhido, além de ser escolhido para vir para o museu, né? Também ser escolhido para o folder da exposição. Olhando assim, parece que é simplesmente mais um quartinho rosa. Mas, na verdade, esta obra faz parte dos 75 trabalhos de 20 artistas diferentes que estão sendo exibidas aqui na exposição 2020 no Museu da Vale. Os artistas, nascidos ou residentes aqui no Espírito Santo, foram selecionados pelos curadores Ronaldo Barbosa, que é diretor da Vale, e Neuza Mendes, que é curadora institucional. Rovilson Santana é professor de língua portuguesa da Escola Damastor Furtado, em Viana. Sempre que pode, procura levar seus alunos para aulas de campo, onde apresenta arte para eles. Rovilson acredita que é essencial manter a cultura sempre presente no dia a dia dos alunos. Juntamente com a professora de arte, nós deixamos uma das atividades para esse final de trimestre, trabalhar com um texto, onde eles vão expor nesse texto o que eles sentiram nessa visita, né? Colocando seu ponto de vista em relação às obras aqui trabalhadas. E os alunos com certeza vão levar essa experiência para o resto da vida, assim como todos que vêm visitar a exposição. E essas foram as notícias dessa edição. Maria, e além das notícias nessa edição, essa também é a minha última participação aqui na FAESA. Quero me despedir dos meus colegas nesses 2 anos. Foram 2 anos incríveis, de muito aprendizado. Quero agradecer ao professor William de Oliveira, um mestre que nos ajudou muito. Sem ele, a gente não teria chegado até aqui. E agora eu vou para uma nova missão, dessa vez em Brasília, e o coração está repleto de gratidão. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Até a próxima. Boa noite.